Salve para nós, Daniel Bravo para nós, uma boa noite a você que está aí no Daniel Bravo Podcast. Eu quero agradecer sua audiência, que já está começando, e é o seguinte, você está passando aí, já vai lá, se inscreve, nos segue lá também no Instagram, e vamos que vamos, agradecer os patrocinadores aqui, ó, que está aqui na tela passando aqui, vocês pegam o telefone, pede desconto, que é tudo da gente, beleza? E aí hoje estou com a convidada aqui, vamos bater um papo bacana, a Aline Gagliotti, da empresa Girassol Freitas. Então a gente vai falar um pouco de inclusão social educacional, certo? Então, uma boa noite, Aline, obrigado pelo convite e vamos fazer um bate-papo bem bacana, viu? Sim, boa noite, obrigada pela oportunidade. E vamos fazer algumas informações aqui, né, para o seu público. Ah, com certeza, e você não vai perder nada aí, fica aí até o final, que hoje vai ter um dos temas que a gente vai abordar aqui bastante, que é de autismo, as crianças com autismo. Eu tenho algumas dúvidas e ela vai esclarecer para mim aqui. Então é isso, primeiramente, ela vai falar um pouco dela, né, da formação dela, como que ela começou, que ela é uma profissional na área da educação, que não é fácil. Que não é fácil. Eu gostaria que ela contasse um pouco da formação, né? Até ela entrar numa sala de aula e falar assim, não, hoje sou uma professora, e aí ela foi criando os patamares, né? Porque assim, a pessoa formou a educação, mas aí tem que buscar novos conhecimentos. Porque assim, eu falo para todo mundo, conhecimento é a única riqueza do ser humano que ninguém pode tirar. Exatamente. Então ali, por mais, eu vou fazer, que tem essa, eu vou fazer um curso de jornalismo. Aí as mães chegavam assim, filho, isso aí não dá dinheiro. Então não é questão do dinheiro, é questão do gosto, do conhecimento. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente. Então, eu comecei a carreira do magistério, né, assim que eu terminei o ensino médio, fui fazer o magistério. A minha mãezinha, eu tenho muito orgulho de falar da minha mãe, né? Que minha mãe sempre dizia, eu desde pequena, minha mãe dizia que eu seria professora. E minha mãe, ela trabalhava na escola, né? Numa escola do estado, no município de Barueri. E minha mãe falava que eu seria professora e eu coloquei aquilo, né? Como meta. E fui fazer o magistério. Depois que eu terminei o magistério, eu fui fazer uma faculdade de geografia. Fiz pedagogia, fiz algumas pós-graduação. Depois eu fui para a Argentina fazer o mestrado, aí terminei o mestrado na Argentina, fui para o Paraguai para fazer o doutorado, tudo na área da educação. E agora eu estou na fase de defesa de tese, né, do meu doutorado, e trabalhei por 25 anos em sala de aula como professora, tenho muito orgulho em dizer, né, 25 anos da minha vida dedicado ao magistério. Parabéns, Aline! E com muito prazer, né? Nunca tive outra profissão, sempre trabalhei na área da educação. E como professora de sala regular, né? Trabalhando com os pequenos, trabalhando como professora de geografia em específico, eu comecei a lidar com crianças com diversas particularidades. Foi quando eu me interessei em me especializar, né? Em inclusão, para poder melhor atender os meus alunos. E foi quando eu decidi partir para o atendimento educacional especializado. E passei a atuar, né, exclusivamente com os alunos com deficiência. E esse trabalho não é só com os alunos, é com os professores também. Então, além de atender o aluno, né, na sala multifuncional, eu capacitava os professores, orientava, acompanhava o trabalho dos professores em sala de aula. E eu comecei a perceber que eu seria mais útil, que eu poderia contribuir ainda mais se eu tivesse uma empresa, né, foi aí que surgiu a Girassol. Se eu tivesse uma empresa para que eu pudesse capacitar o maior número de profissionais possível. E daí eu migrei, né, da sala de aula para a empresa, oferecendo aos municípios formações. E tem sido muito gratificante, é um trabalho muito árduo, mas é muito gratificante. Isso é bom. E o ser humano é movido a desafios. Então, assim, exatamente. O professor tá ali, que eu vejo muito professor reclamando. Eu tenho um amigo meu aí que ele tem a família dele é imensa, são todos professores, e eu vejo eles reclamando. Só que assim, eu acho que você tem que ter novos desafios, buscar mais conhecimento. E assim, você tem que ir aumentando o patamar do conhecimento, né? Exatamente, porque a demanda tá aí, a demanda é grande, né? A sala de aula, de modo geral, ela já requer muito do professor.
E a diversidade que a gente tem dentro da sala de aula, a nível de conhecimento, de comportamento, é muito grande. Então, o professor, ele precisa ser orientado de como lidar com tudo isso, né? Então, quando eu pego um grupo de professores para fazer uma formação, eu vejo que não é má vontade do professor, ele não reclama só porque ele quer reclamar, realmente é um grito de socorro dele, ele precisa, né, desse olhar, dessas orientações, e quando a gente dá esse direcionamento para o professor, o trabalho flui, que é uma beleza, né? Mas é um trabalho, né, que tudo é um trabalho, tudo é um eu trabalho. falo assim, a vida não é um morango. Não é, quem disse que seria? É todos, eu pareço um gravador, tá? Porque assim, a gente fala em música, a gente fala em arte, mas é tudo globalizado, é tudo uma coisa só, se você for perceber, gente, que tudo é difícil, não tem nada fácil. Não tem. Então imagina você 25 anos, né, uma sala de aula, porque assim, é um amor que você tem. Sim. Né? É um dom, tem que ser. É um dom, é igual ser. Médico, gente. Eu falo É assim, um dom. um médico é um dom. É um dom. Porque você vai estar ali salvando a vida. E a educação também, você vai projetar aquela criança para o mercado de trabalho futuramente. Hoje é pequenininho, vai crescendo, você vai acompanhando aquilo, é fenomenal, né? Sim, eu tenho alunos que eu dei aula no ensino médio, no Fundamental 2, nas minhas redes sociais, e que às vezes comentam na minha publicação, eu vou olhar e eu vejo que estão aí, sabe, jovens trabalhando, e é muito gratificante isso, né? Eu sei que eu fiz parte da vida deles em algum momento, né, da parte de escolarização, e é muito gratificante isso, e é isso que nos move. E como você disse, né, ser médico também é um dom. Para cada profissão a gente tem que ter um dom, né? Cada profissão tem a sua importância, cada profissão é maravilhosa quando se faz com dedicação, com amor, né? E ela, o diretor, viajou lá pra Argentina. Questões financeiras, né? Porque infelizmente aqui no nosso Brasil, né, estudar é muito caro. Eu sempre digo, eu amo meu Brasil, eu acredito, né? O povo brasileiro é maravilhoso, a gente vê aí algumas coisas, mas na maioria das vezes a gente vê como o povo brasileiro é maravilhoso. O nosso país é lindíssimo, a gente tem riqueza, né? É um país muito abençoado. Minha mãezinha dizia que Deus é brasileiro, por isso que o Brasil é do jeito que é. Mas, infelizmente, na parte de educação, para quem tem poucos recursos, se torna muito caro. E fazer o mestrado, na época eu queria muito fazer um mestrado, e eu procurei várias universidades aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, e infelizmente a minha situação financeira não dava. E foi quando eu comecei a pesquisar nos países do Mercosul, por conta do tratado, né, que existe, e eu pesquisei na Argentina. E falei, quer saber de uma coisa? Não falava uma palavra em espanhol. Mas a gente que é brasileiro, a gente tem coragem, né? Tem, não. Disposição. E fiz minha matrícula, fui pra Argentina. Algumas pessoas, né, do meu convívio falavam, lá é um país preconceituoso, você vai sofrer. E eu disse, eu vou, seja o que Deus quiser. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema lá, sempre fui muito bem recebida. E consegui concluir, né, o meu mestrado, que era um sonho, e eu consegui. Né, porque parabéns, viu? Parabéns, porque a gente sabe que não é fácil mesmo. Eu sempre falo isso, que é uma maneira de incentivar, porque eu sei que tem muitas outras pessoas que querem fazer um curso e aqui no Brasil não é possível, não é por isso que tem que desistir. O meu filho, por exemplo, ele estuda medicina no Paraguai. Por que no Paraguai? Porque aqui é muito caro. E ele queria ser médico desde pequeno, ele falava que queria ser médico, e a oportunidade veio, já está no 5º ano de medicina no Paraguai, é meu orgulho, não vejo a hora dele vir embora formado para atuar aqui. Então, assim, falando de estudo, não pode desistir. Eu falo assim, os outros países são bem acolhedores, viu? Questão de estudo. Muito. Eu conheço um amigo meu que formou médico lá e alugaram uma casa. Se você não conseguir fazer, é tudo compartilhado. Exatamente. Ele pegou uma amizade com os pessoal lá que parece que é mais amigo do que a própria família. Sim. E o Paraguai é a mesma coisa. A única coisa que acontece, tanto lá na Argentina como no Paraguai, é piadinha de futebol. Nossa, isso Quem é melhor? O Maradona ou o Pelé? Quem é melhor? Então, assim, essas coisas de futebol, mas eles amam o futebol do Brasil, né? O Brasil é referência no futebol para o mundo, né? Mas assim, outras coisas
não tive problema nenhum. Países muito acolhedores e eu sou eternamente grata pela oportunidade que eu tive. Olha aí, pessoal, você quer buscar o conhecimento, você também não pode ficar escorado, né? E isso não Se pode você- nem desistir do objetivo. E hoje, com a internet, Exatamente. fala pra mim hoje que a internet, porque assim, 25, quando você, quantos anos atrás? 2013, quando eu 2013, fui, nós não tínhamos, assim, a rede social era o Facebook, né, tem- assim, que a gente mais já utilizava. tava ali no... Isso, mas hoje em dia, se fosse hoje para eu ir embora para estudar em outro país, eu teria feito um curso na internet. E na época eu fui sem conhecimento mesmo, mas consegui, graças a Deus. Então, assim, não pode desistir. Se tratando de estudo, a gente tem que ir atrás. É isso aí, e ela foi atrás de conhecimento, né? Tá com a empresa dela, bonitinha, e é um assunto muito importante para os municípios, para o país, né? Que o Exatamente. país é... Todo mundo fala, tem que ter educação e saúde. Mas tem outros pilares também que faz... Eu acho que tem outros pilares que passam até na frente da segurança. Que eles falam, saúde, segurança, tal. Só que eu tenho alguns assuntos que, assim, por exemplo, a inclusão educacional e social. A música, por exemplo, eu acho que A parte além da cultura é essencial. teria que estar essencial. incluso na escola municipal, estadual, né? Sim. Você concorda? Concordo plenamente, porque quando a gente fala do público com deficiência, muitas vezes fala, mas ele não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever. Tá, a gente precisa estimular. E esse jovem, essa criança vai correspondendo de acordo com a sua limitação. Paralelo a isso, a gente precisa ofertar outras coisas. O que, por exemplo, o esporte. Hoje em dia, o esporte, a cultura é primordial para todos de modo geral, mas para o público em específico com deficiência é maravilhoso, porque aquele aluno, aquela criança, ele pode não conseguir ler, escrever e calcular com excelência, mas ele pode aprender a tocar um instrumento muito bem, ele pode fazer uma natação, ele pode fazer um judô, ele pode fazer salto em distância. Então tem várias outras coisas que cabe a família, né, em parceria com o município, descobrir qual é a habilidade dele. Às vezes é desenhar. Então a Secretaria da Cultura pode oferecer cursos, né? E, então, assim, são inúmeras coisas que pode ser oferecida fora da escola, né? Que daí entra a saúde, a educação, E aí, outros meios. esses outros pilares, ele teria que diminuir, porque Exatamente. o cara na educação, né, é músico, o cara tá no esporte, então a saúde dele vai estar mais saudável. Então a Sem saúde sombra de dúvida. não vai ficar sobrecarregada. Aí a segurança também não, porque a maioria do tempo a pessoa tá ocupada. Tá ocupada. O cara não isso tá ali mesmo. no meio do crime, ali Ocioso. aprendendo, né? Porque a criança, quando vê ali, tá dentro daquele conjunto de pessoas, só coisa ruim, ele vai ficar coisa ruim. Mas se ele tá ali na educação, música, a música mesmo, nossa, ela salva vidas. Exatamente. E o esporte, de modo geral, né? Desenvolver uma dança. Então, tem várias coisas que pode vir acrescentar para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente com deficiência, levando em consideração que vai chegar na vida adulta, né? Então, se foi bem trabalhado enquanto criança, com certeza na vida adulta vai ter mais autonomia, vai conseguir se desenvolver ainda mais, né? Isso é legal. E a gente falando de autismo, acontece muito hoje, cara já de idade, eu tenho autismo, descobri agora. Então, assim, é um assunto que ele inicia, o começo dele já é na gestão, não é verdade? Então, assim, como que a pessoa já está com idade e vai descobrir, você sabe... É assim, eu sempre costumo dizer, quando eu era criança, nós não tínhamos esse diagnóstico, nós não tínhamos esse olhar. Eu não lembro na minha sala de aula ter amiguinhos com comportamentos diferentes do comum, né? Ele já Todos chegou nós pra mim e falou tínhamos. assim, você é autista. Falou pra mim, caramba, mas eu fiquei tipo... E normalmente, assim, o autismo em si, fisicamente você não consegue diagnosticar se a pessoa tem ou não autismo, né? É um comprometimento que não é físico, é social, é intelectual, né? Então é um conjunto de coisas. E muitas vezes acontece
da gente, enquanto escola, chamar a família para orientar a família, né? A escola, o professor nunca dá laudo. A gente orienta a família a procurar a saúde, né? A equipe da saúde do município. E a saúde que vai dar o laudo. Isso, a saúde com a equipe multidisciplinar, multidisciplinar que eles têm, né? Fono, psicólogo, psiquiatra infantil, neuro. Essa equipe vai fazer uma avaliação dessa criança, desse adolescente, para chegar a um diagnóstico. Só que o que acontece? Quando esses profissionais estão em contato com essa criança, eles começam a perceber que ali aquele adulto referência, né, a mãe, o pai, alguém ali também tem algo que precisa ser investigado. E isso acontece muito, né? Quando a família volta com o laudo, olha, meu filho realmente tem, ó, o médico deu esse laudo. E acredita que o médico falou também que o meu esposo tem, que eu tenho. E daí a gente fala, é comum hoje em dia acontecer esses diagnósticos tardios por conta das informações que a gente não tinha antes, né? E muitas vezes a família fala, mas a criança tem esse comportamento, mas o pai dela também tinha quando tinha essa idade. É igualzinho, a avó mesmo tem esses relatos. Não, ele é assim porque o pai dele era assim. O pai dele nunca gostou de estudar. O pai dele era indisciplinado. Quando, na verdade, era uma criança que precisava ter tido um olhar, né, diferenciado, e ele não teve. Ele foi taxado como indisciplinado, preguiçoso, não queria fazer nada. Não queria fazer. Muitas vezes larga o estudo, né? Dificilmente. Pode ver que tem adultos aí que não conseguiu concluir o ensino médio porque não tinha tolerância na sala de aula, porque não tinha paciência de ouvir a professora, né, explicando, não conseguia entender os conteúdos. E aí acontecia a evasão. Foi indo. Saía da escola. Isso é muito comum. Por isso que hoje, eu sempre falo, o EJA, né, o ensino de jovens e adultos, ele é extremamente importante para dar oportunidade para essas pessoas que por algum motivo na infância não conseguiu concluir, né, os estudos, seja por dificuldade ou porque precisava trabalhar e teve que largar os estudos. Eu né? acho que ainda dá tempo ainda da pessoa correr, né? Porque assim, claro estudo nunca é tarde. A mãe do amigo meu tem 70 anos, ela voltou para as escolas. Isso mesmo. Então assim, pessoal, você que está assistindo aí, não desiste não, vai embora, porque um conhecimento você vai ter uma riqueza sua. Exatamente. E hoje o autismo hoje é um tema bem citado, né, nos governantes. Porque é uma realidade, né, que a gente tem, é uma realidade, né? então você não precisa ter vergonha, né? Você não precisa, vai buscar profissionais, igual nossa amiga Aline, né? Sim. E aí, quando é criança é mais preocupante, né, Aline? Sim, porque a criança, ela tem a fase do desenvolvimento. Porque o cara já tá velho também, eu vou falar pra você, já tá com cabeça dura, não quer saber de... Mas também não deixa de ser importante a gente ter esse verdade. olhar. E falando um pouquinho de adulto, é assim, muitas vezes a gente fala, ele tem um comportamento estranho. Não é estranho, ele tá no mundinho dele. Só que como ele não tem o diagnóstico, aí fala que ele é estranho. É esquisito. Porque tem adulto... O menino é esquisito. Aí chega assim, por isso que esse menininho sempre foi esquisito. O cara já tá velho, mas que menino é esquisito. Por que tem adulto que já tá no 4º, 5º casamento? E daí fala, isso é vergonha, isso gosta de trocar, né, de esposa. Não é. É porque ele não consegue ser compreendido. Porque se tratando de autismo, não é só uma questão intelectual. O autista, muitas vezes, ele tem o intelectual dele preservado. Ele lê, calcula, super produz. Inteligente. Mas o social dele é comprometido. Tem os toques. Exatamente. E por ele ter a parte pedagógica boa, desenvolvida, esse olhar para a parte social não é levado em consideração. Então, muitas vezes tem adultos que não conseguem parar num relacionamento. Ele gosta, mas ele não gosta de ficar sendo abraçado, ele não gosta de demonstrar, ele não fala eu te amo, mas ele gosta do jeito dele. E por ele não ter tido um diagnóstico lá quando era criança, hoje na vida adulta ele não é interpretado, ele não é compreendido. E isso é muito sério, né? Porque eu sempre falo, a importância do laudo não é só para taxar aquela pessoa. Não é para dar o direito daquela pessoa, né, ser visto como ele realmente é. E aí a pessoa do outro lado entender. Exatamente. O problema está aí, no entendimento. Né? No entendimento. Então hoje, quando a gente dá o laudo para uma criança, a gente está garantindo que essa criança vai ter uma vida adulta mais tranquila e garantindo os direitos.
Então, quando essa criança for se relacionar lá na vida adulta, essa pessoa já vai saber o que tem, como lidar. Ela vai saber entrar e sair onde que ela cabe, né? Vai saber, ele não fala eu te amo, não é porque ele não me ama, é porque é o jeito dele de amar. Ele tem um jeito diferente de demonstrar emoções. Tem vários jeitos de comer, né? De organização. Tudo. Exatamente. E o adulto que não teve essa oportunidade de ser laudado enquanto criança, ele tem uma vida particular, uma vida pessoal comprometida. Ele trabalha, tem uma profissão, ele estudou, mas e a vida pessoal dele? E a vida sentimental, como que está? Bagunçada. Por quê? Porque ele não consegue ser compreendido. E, na verdade, nem ele se entende, porque nem ele sabe o que ele tem. Aí ele fica depressivo, né? Sim, acha que as outras pessoas que não são boas, né? Ninguém gosta de mim, eu sou esquisito. Por isso a importância do laudo, independente da idade. O laudo é muito importante para isso, para a pessoa poder ser vista como é. Também, né? O acompanhamento é primordial, né? O acompanhamento com medicação, quando o médico prescreve, né? Às vezes o médico dá a medicação e a família fala, eu não vou dar. Ai, não vou dar. E daí, como que a criança vai se desenvolver? Porque a criança, ela precisa de concentração, ela precisa estar tranquila para conseguir absorver as informações ao redor. Então, a medicação, ela tem um propósito, né? E eu sempre falo, o médico não vai poder dar. Exatamente, o médico prescreveu, a mãe tem que ministrar. E hoje tá bem rígido, não adianta a mãe querer bater o pé, que eu quero o remédio, que eu quero, né, a quantidade a mais, que tá, porque assim, o médico paga pelos atos também. Exatamente. Né? Não adianta e quando fazer a pressão. família ministra o remédio e tá vendo que a criança tá com um comportamento, leva essa informação pro médico. E o médico vai orientar, vamos suspender, vamos mudar a dose. A família por si só não pode falar, eu vou dar só meio comprimido, eu vou dar uma gotinha a mais. Não pode. Quem ministra é a família, mas com a orientação do médico. E por isso da consulta, né, a cada 2 meses, a importância de ir na consulta e relatar para o médico como que a criança está naquele período que está sendo medicada, né? Porque não pode parar a medicação de uma hora para outra. Deu efeito, não deu, né? Foi isso que aconteceu. Porque não é só o médico fazer a parte dele, a família também precisa fazer a parte dela para que a criança possa se desenvolver cada vez melhor. Então a família também tem que ter um acompanhamento, né? Sim, a família é o que eu sempre digo, né? Dentro da minha empresa, a gente tem um projeto chamado Cuidar de Quem Cuida. Qual é o objetivo desse projeto? É olhar por essas famílias, né? Eu bato muito nessa tecla. O adulto referência dessa criança precisa ser assistido também. Porque essa mãe, normalmente a mãe, a avó, está fragilizada, ela está sobrecarregada. E quando ela consegue ser ouvida, quando ela consegue ser assistida, ela vai ficar melhor e vai conseguir se dedicar melhor ao filho. Né? Então é muito importante isso, fazer grupo de mães, para que as mães troquem relatos, troquem legal, experiências. pessoal. Então, assim, se você está passando por essa dificuldade, a família está passando por essa dificuldade, que é um momento delicado, né? Um momento de estresse, né? Vários sintomas aí. Sim. Dá para procurar a Aline, não dá, Aline? Sim, procurar pode a empresa me procurar. Da Aline. A minha empresa está disponível para orientar, encaminhar, né? A gente faz uma parceria com o município, se for o caso. Porque é o que eu falo, muitas vezes o município ele não oferece alguns tipos de serviços por falta de procura, por falta de iniciativa, né? E a gente está aí para isso, para poder somar e melhor atender a população. No caso, teria que incluir nas grades da educação, da saúde? Não, a gente começa levando a situação para a Secretaria de Saúde, né, oferecendo a defasagem que o município tiver, porque cada município tem as suas particularidades, e também orientando a equipe da saúde, orientando o serviço social do município, né, e tem municípios que já têm alguns programas, e daí dentro do que o município já tem, a gente vê de que maneira a gente pode acrescentar, né, para poder atender essa população de modo geral. Que é mais do que necessário. É importantíssimo. Sim, sim. E quantos profissionais você conta lá na sua empresa? Olha, eu trabalho com profissionais, assim, se o município pede, eu quero uma formação voltada para a educação infantil. Aí eu tenho o público que a gente chama de freelance, né? As pessoas que fazem freelance para minha empresa. Aí a gente marca os dias de formação, quantas horas vai ser, e essas pessoas fazem a formação. Se o município pede, não, eu quero uma formação para os gestores.
Aí tem a equipe especialista para o gestor. gestor. Porque o plano de atendimento da minha empresa, ela é muito flexível. Porque eu preciso trabalhar dentro da realidade que o município me coloca, né? Porque eu não posso chegar com algo engessado e falar, ó, isso cabe aqui porque no município X deu certo, então aqui vai dar também. Né? Então eu ouço quais são as demandas, qual a necessidade, qual o público que a gente vai... assim, a demanda é inúmeras, mas a gente precisa elencar o que é prioridade. Né? Então vamos por partes. Então a prioridade é isso, a gente vai atender dessa maneira. Atendemos, aí a gente vai para a segunda parte. E assim a gente vai se adequando de acordo com a necessidade do município. Isso tem surtido muito efeito, porque fica uma coisa bem dentro da realidade do município. Porque eu não posso chegar, é o que eu falo, a minha experiência de 25 anos de sala de aula me permite chegar num município com propriedade. Sim. Né? E em contrapartida, eu preciso saber qual é a necessidade que eles têm naquele momento. Porque eu não posso chegar e querer fazer do mesmo jeito que eu faço em outros lugares. Né? Então a gente precisa ter aquele momento de escuta, exatamente, a demanda que aquele município tem, o que já é feito que dá certo, o que é feito que precisa melhorar, precisa se adequar, e assim a gente monta um plano e começa a fazer o trabalho. E um diferencial da minha empresa é assim, eu só não dou a formação, eu faço o acompanhamento. Porque é muito fácil eu chegar no município, faço a formação, tá aqui. Ó, é assim, e vão para a sala de aula e colocam em prática. As dúvidas surgem no decorrer do processo. E daí, quem vai esclarecer? Quem vai acompanhar? Né? Então, a minha empresa, além de fazer a formação, a minha empresa também acompanha o desenvolvimento desse trabalho para poder suprir as dúvidas, né? Sanar as dúvidas que aparecem no decorrer do processo. Isso é muito importante, né? Porque o profissional está lá na sala de aula, e cada dia é uma situação, né? Sim. E aí... Não tem rotina, não tem rotina, é cada dia um flash. É que nem empresa, a empresa você chega cada dia uma novidade. Exatamente, é diferente de quem trabalha com máquina. Chega lá na empresa, programa a máquina vai imprimindo, tudo igual, por quê? É uma máquina. Na sala de aula, não. Não, a responsabilidade é muito grande, né? São pessoas, são vidas, são coisas diferentes, né? E quando a gente fala do aluno com deficiência, se fosse só o aluno com deficiência, tá ótimo. Mas tem o aluno com indisciplina, o aluno com problemas sociais. Problema em casa, com são os pais, várias né? coisas. E tudo requer que o professor tenha um olhar, saiba lidar com aquela situação. Então a gente precisa ter um trabalho de acompanhamento efetivo. Isso é essencial. Trabalho nenhum vai fluir se não tiver a orientação e o acompanhamento de tudo. Isso é louvável, muito importante mesmo, porque você vai ter um acompanhamento, os pais também que se preocupam, vai ter um acompanhamento em casa, então assim, aí as coisas começam a ficar mais equilibrada, né? Sim, porque a família, ela precisa saber que tem informações que acontecem em casa que ela tem que socializar com a escola, né? Para a escola saber o que aconteceu. O professor também já está de sobreaviso referente àquele aluno, né? Uma particularidade que aconteceu em casa, vai refletir na sala de aula, porque a sala de aula é o para-raio de tudo. O professor, como ele já está ali no acompanhamento, ele já sabe, né? Então isso é muito importante. Então eu sempre oriento as famílias a manter essa parceria. Família e escola é essencial. E eu sempre digo, é parceria. Não é a escola que quer ser melhor que a família quer ser melhor. Não, é cada um com o seu papel e as duas unindo forças para que o bem maior, que é o desenvolvimento da criança, aconteça. Porque assim, você vai lá e deixa a sua criança, né? Você, vou deixar minha criança lá, vou ficar livre. Não, faz uma parceria. Exatamente. Um acompanhamento, fala assim, não, beleza, vou ficar mais tranquilo aqui, ele vai estar na escola, mas vai estar bem acompanhado, a gente vai passar algumas instruções para o professor que está acontecendo em casa também. Exatamente. Isso é importante, eu não vejo mais isso aí, viu? E precisa muito. Quando eu chamo a família e falo, olha, aqui na escola ele não tem autonomia. Ele não tem autonomia para ir ao banheiro, para pegar água, para se servir na hora do lanche. Como que é em casa? Eu dou banho, eu dou a comida na mão. Boca. E eu falo, não, essas atividades da vida diária, que é tomar banho, comer, arrumar cama, tem que deixar a criança fazer. Né? A menos que a criança tenha comprometimentos físicos, né? Sim. Aí são coisas, né, à parte. Mas se a criança não tem comprometimento físico, a mãe precisa dar essa autonomia.
Ó, vem aqui, vai pôr sua comida no prato. Ensinar que tem que pôr o tanto realmente que vai comer. Se quiser mais, pega mais. Né? Terminou de comer, tem que pôr o prato lá na pia, tem que ajudar a organizar a cama quando acorda. Vai tomar banho, agora é hora de dormir. Qual é a roupinha que vai pôr para dormir? Essas coisas que passa despercebida na vida da família no dia a dia, né? É extremamente importante. Porque essas atividades da vida diária, né, a rotina da criança, vai fazer com que ela tenha autonomia para lá na escola ela também saber pedir para ir ao banheiro, na hora da comida ela se servir, é autonomia. Não esperar pelo próximo, exatamente, né? Que ele fica, a mãe, quando é a mãe, tudo bem. Agora, quando é pessoas... E eu sempre falo para as mães, tem mãe que fica um pouco, né, arredia quando eu falo, mãe, hoje ele é uma criança, mas ele vai se tornar um adulto e vai ficar nessa dependência, a senhora vai acompanhar ele a vida toda, que bom seria. Porque eu queria muito ter minha mãe a vida toda, infelizmente eu não tenho mais. E então a gente tem que preparar os nossos filhos com ou sem deficiência para a vida. Me dá agonia isso aí. A gente eu tenho um primo que pega o frango dele, minha tia tem que secar o franguinho, o cara é marmanjo. Não pode, então. E quando ela não estiver, né? E eu não falo assim só, infelizmente, morrer. Mas eu falo, a mãe precisa fazer uma cirurgia, vai ficar 2 dias no hospital. O que vai ser dessa criança? Então... Ela precisa fazer uma viagem, não vai levar essa criança. As pessoas da família não vai querer ficar, porque é uma criança que não tem autonomia para nada, principalmente na parte da higiene. A criança hoje tem 5 aninhos, então eu vou lá, dou banho, troco. Daqui 10 anos vai ter 15. Então eu vou lá dar banho no menino de 15 anos, numa mocinha de 15 anos, limpar quando vai ao banheiro. Então é isso que a família precisa entender, né? Que a criança, quanto mais autonomia, melhor. E na hora da precisão, outras pessoas vão poder ajudar. Ninguém vai querer ficar com uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, que não sabe se limpar quando vai ao banheiro. Então a família é uma coisa tão óbvia pra gente que tá de fora, mas pra família, o excesso de proteção. E eu tenho certeza, mãe nenhuma faz isso por mal. De maneira nenhuma. É o excesso de proteção, né? E eu como mãe, eu sei disso. A gente ama o nosso filho, a gente quer fazer tudo por ele, mas a gente precisa saber ouvir esses direcionamentos, né? Esses alertas que os profissionais, de modo geral, passam para a família precisa acatar. Porque a gente está pensando no bem... Pequenininho, né? Pequenininho. Ensinar, fazer a higiene, tomar banho direitinho. Para quando ficar mocinha, rapazinho, saber fazer tudo isso com autonomia e direitinho. É um trabalhão, mas é necessário. É necessário, porque hoje também tem um inimigo que é bom e é ruim, que é a internet. Que eu falo assim, é o inimigo. Agora fica difícil falar, né? O inimigo bom. É o inimigo bom. Porque assim, a gente ganha dinheiro com a internet. Né? A gente busca conhecimento na internet, mas compensação ele atrasa outras coisas. Atrasa muito, porque tem que saber usar. Tem que saber, que saber usar, tem que filtrar o que tá usando, o que tá assistindo. Né? Eles começam ali, quer jogar e fica, aí não quer escovar os dentes, não quer tomar café, não quer comer. Mas as telas faz mal. O que faz mal, tudo faz mal em excesso, tudo. Jogar um pouquinho não faz mal, assistir um pouco de televisão não faz mal. O que não pode é acordar com o celular na mão e ficar com o celular o tempo todo e dormir com... Isso não pode. E não fazer as coisas, porque tem que fazer. Exatamente. Até mesmo vai crescendo, vai pegando aquela rotina, né? Isso, agora vai ajudar a organizar a casa, molhar a planta, cuidar do cachorrinho se tiver. Essas coisinhas básicas é extremamente importante. E nesse momento a criança não está no celular, não está na frente da TV. Né? Agora vamos fazer uma caminhada, vamos levar o cachorrinho para passear. Tem que ter isso, é um momento muito importante, faz muita diferença. E uma criança com autismo desde criança já também vai desenvolvendo também, né? Sim, porque o estímulo, ele é extremamente importante. E quanto antes esse estímulo chega, melhor essa criança vai se desenvolver. Porque aí você vai testando, né? Foi o cachorrinho, putz, ele teve essa situação. Ele foi fazer um serviço de casa. Lavar louça, não sei, arrumar a cama, aí você vai vendo. Tocou uma música, ele viu um rapaz tocando violão, nossa, ele se despertou. Exatamente. Então, assim, aí você vai pegando ali o ponto essencial da criança, né? Exatamente. Porque eu tenho uma vizinha minha, eu estava contando para ela nos bastidores, que a criança de 7 horas da manhã até 7 horas da noite chorando. Então, uma vez eu passei e falei, que ele tem autismo. Eu falei assim,
mas você não dá alguma coisa para ele pintar, você não dá algum brinquedo. Tem que interter de alguma maneira, né? Para ele. Aí ela ficou quieta. Entendeu? Então é uma falta de conhecimento. Não é que essa mãe está sendo má mãe, não é que ela está fazendo isso por maldade, ela não foi orientada, né? E ela precisa ser orientada de que maneira ela vai poder atender o filho dela melhor. Por isso a importância de levar na saúde, seguir as orientações do médico em relação à medicação, à terapia, né? Para que possa, em conjunto, poder desenvolver bem essa criança, esse adolescente. Para ela, porque imagina a pessoa o dia inteiro chorando na Sim, orelha. Imagina que ela, aí os vizinhos começam a reclamar para ela, aí ela briga com os vizinhos. Acha que tá batendo na criança, acha que tá aí, não é, né, a pessoa. Precisa saber o que é que a criança gosta. Ah, eu dei um joguinho para ele não gostou, com a pecinha muito pequena. Ah, ele não gostou. São tentativas. Uma hora você vai ver o que ele gosta, né? A gente costuma dizer o hiperfoco. O que é que a criança gosta? Gosta disso? Então é em cima disso que eu vou estimular ele. Então eu vou comprar brinquedinhos voltado para isso, vou confeccionar em casa brinquedinho, não é só comprar na loja. Tem muitas coisas que a gente pode orientar a fazer em casa, né, com sucata, e a gente consegue fazer. A internet, como a gente acabou de falar, a internet tem coisas maravilhosas. Se você colocar lá na pesquisa, dá um Google. Dá um Google lá, né, brinquedos que eu posso fazer com produtos recicláveis, que eu posso, vai ter muitas opções lá. Então é nessa hora que a gente fala que a internet é porque de repente a mãe está desacreditando que o meu filho acha que é uma doença gravíssima, né? Não e não é, de repente ele é um ótimo profissional, vai ser um ótimo músico, vai ter alguma coisa que vai despertar a criança. Sim, só que ele precisa desse direcionamento, ele precisa de ajuda para isso, sozinho não vai acontecer. E a família ali tem que estar unida, tem que procurar. Eu tenho uma pergunta. Sim. Como que você lida com os pais que sabem que a criança é autista e é viciada em celular, vamos dizer assim, e libera o celular para a criança para ela ficar quieta? Como que lida com um pai assim? Olha, muitas vezes o adulto, ele dá mais trabalho que a criança. Mas a gente, essa situação que você colocou, ela é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Muitas vezes a família é a única coisa que ela sabe que vai acalmar a criança. Então ela não tá fazendo por mal. Ela tá fazendo porque é o meio que a criança tem de ficar quieta. E quando a gente orienta, não, é limite. Precisa estabelecer uma rotina na vida dessa criança. No primeiro dia ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai querer quebrar tudo, ela não vai querer comer. Mas no outro dia ela vai começar a entender. É persistência. E daí a gente precisa orientar a família. Tudo demais faz mal. Tudo que é demais não vai fazer bem para a criança. E aí eu não posso só falar para a família, não pode deixar no celular o dia todo. Ponto. Tá, mas eu tenho que dar para a família o que ela pode fazer além de ficar no celular. A criança gosta de rua, então vamos dar uma volta no quarteirão, vamos ali no mercadinho comprar alguma coisa. Joga lá no terreiro. Lá, sim, vamos tomar um banho de mangueira, sabe? Pega pedra. São tentativas e assim, combinados. E quando a mãe fala para a criança, você vai ficar 10 minutos e vai tomar banho, tem que cumprir. Eu costumo dizer, não pode ser mãe política, promete não cumpre, não pode. Prometeu, tem que cumprir. Hoje eu tenho um filho de 24 anos e eu falo pra ele, qual foi o dia que eu falei alguma coisa pra você e não cumprir? Nunca, porque a gente tem que ter palavra com o filho, porque senão o filho percebe que a gente não tem, né, pulso firme e vai vencer a gente pelo cansaço. Então, a minha orientação pra família é sempre assim, o celular, o tablet, a TV, o tempo todo não faz bem. Né? Explicar o porquê não faz bem e dar outras sugestões. Tem cachorrinho em casa? Tem animal? Tem. Então agora é hora de cuidar do cachorrinho, agora é hora disso. Gosta de bicicleta? Vamos andar um pouquinho de bicicleta. A família também tem que se dispor. Ah, mas é porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Vamos organizar esse tempo. Porque só ficar no computador, só ficar na internet não dá. E outra, o que ele tá vendo? Esses joguinhos. Porque tem joguinhos na internet maravilhosos. É verdade. Só que tem joguinhos que não são bacanas. Parece ser bacanas e não que são. Que induz a criança à violência. Por que ela tá dando tanto chute? Por que ela tá batendo no irmãozinho maior ou menor? Por que tudo vem pra cima querendo dar soco? É o que tá assistindo. Então a família precisa saber o que a criança está assistindo, precisa dosar o tempo que essa criança vai ficar manuseando o celular, vai ficar no computador, e tudo é rotina. E quando eu falo rotina, não é só para criança com deficiência, é para todos nós. Todos nós né? precisamos de rotina.
Porque se você só acordar e, eu vou fazer uma coisa, não, você tem que elencar o que é prioridade, o que você tem. E rotina é para todos nós. E para criança com deficiência, com qualquer limitação, é mais importante ainda a rotina. Foi bom você falar isso, porque as mães acham que é só para criança especial. Não, acho que não, de maneira nenhuma. Acho que todos nós precisamos de rotina e para todas as crianças. Os jovens com ou sem deficiência precisa de rotina, precisa ter, né? Mãe que sai para trabalhar só volta à noite, a criança chega da escola, tem que deixar uma tarefinha para ela fazer, né? Tem que ensinar a mexer no micro-ondas para esquentar comidinha, para fazer um leite. Isso é extremamente importante. Isso entra na rotina. Então, um dia da rotina à tarde é estudar, o outro dia é molhar as plantas, sabe? As atividades faz uma lousa, da vida. Né? Pega aquela luz Exatamente. do quarto da criança e faz assim, uma rotina, faz isso. A criança vai fazendo, já vai aprendendo, já vai dando tique lá. Isso aqui foi feito. Um checklist, né? Isso mesmo. Isso é muito importante, né? E a partir do momento que a gente orienta a família, né, do porquê não pode ficar na tela, do mesmo jeito que não pode só ficar na rua brincando. Eu não deixo meu filho na tela, mas ele passa o dia inteiro na rua brincando. Larga, fala, deixa lá. Não pode também. Deixa lá que eu vou ficar aqui na minha novela. Exatamente. E vai atrapalhar a minha novela, deixa lá. Não pode também. Eu já vi mãe falando, vai pra rua, menino. Essa casa tá limpa, acabei de limpar a casa, vai pra rua pra não sujar. Não é alguém da internet reclamando, vem o vizinho, tacou pedra no meu vidro. Exatamente. Lá na rua, é a mesma dor de cabeça. Tá atiçando o cachorro lá no meu portão, fica provocando meu cachorro. Então, assim, são inúmeras coisas que acontecem. Tinha o vizinho que eu bati no portão. E quem nunca tocou a campainha e saiu correndo? Aperta a campainha. Campainha. É uma emoção, né? Mas algumas coisas também que é legal, né? Faz parte da... Agora você não pode ficar o dia inteiro. Do celular, foi a questão do meu sobrinho, que a mãe dele, eu acredito que tenha também autismo, e ele também. E aí, pra não estressar ela solta o celular na mão dele. E eu comecei a ver os vídeos que ele estava vendo, coisa de terror, negócio de palhaço, Nossa. sabe, só coisa macabra, assim. Sim. O que eu fiz? Eu mudei a rotina dele, eu coloquei pra ele resolver conta de matemática. Perfeito. E entreguei um cubo mágico na mão dele. Pronto, olha. Resolveu o problema. Tá vendo? É uma coisa tão simples, mas que, olha, faz toda a diferença. Sim. E a criança, no computador, tem vários joguinhos de computador que a criança pode fazer, desafios, pintar, dá para pintar pelo computador. Então, a família precisa ministrar isso direitinho, o que está assistindo, quais são os influencers que eles acompanham. Isso é importante. Porque tem uns que ensinam coisas que não é bacana, né? Então, a família precisa muito estar atenta nisso e a quantidade de horas, de minutos ali dentro da rotina da criança que ela vai ficar nas telas. Essa parte de influência aí, você falou certíssimo, porque o que você vê é sustentação, uma vida aqui, né? Dinheiro e as fácil, crianças, é muito fácil. Não, eu quero ser fulano. Pra comprar um carrão bonito, que... Não, precisa conversar, o diálogo é importante. E outros que usam a criança para outras coisas. Sim, Aconteceu exatamente. recentemente e ninguém foi preso com essas coisas, né? Sim. E dependendo do que a criança está assistindo, no meio daquilo aparece uma propaganda. Então a família precisa estar atenta. E por isso que não pode ficar muito tempo nas telas. E tem que né? controlar, né? Porque eu acho que hoje tem aplicativo. Tem aplicativo que a mãe consegue ver. A mãe consegue estipular quantos minutos a criança pode por dia. Deu aqueles minutos, trava. Isso é maravilhoso, né? A mãe entra lá no Google e pesquisa já o aplicativo, que isso é muito importante. Sim, muito importante. Não adianta você dar o telefone na mão da criança, que ali, você tocou qualquer lugar, vai entrando as coisas, parece uma loucura o celular, né? E jogos, principalmente, quem joga online... mas o joguinho é bonitinho, o que tá jogando não é de matar. Tá jogando com outras pessoas. E durante o jogo eles conversam. E é essas conversas que é o perigo. Então, às vezes, o jogo é um joguinho corrida, né? De Fórmula 1. Isso tudo bem. Porém, durante esse momento do jogo, entra conversas. E quem tá por trás dessas conversas, muitas vezes não é uma criança da mesma idade, não é conversa sobre o jogo. São adultos mais intencionados que entra para fazer o mal. Então, e tem vários tipos de mal que eles querem fazer, né? Exatamente. Tem vários tipos. Então, quanto mais evitar isso aí, é só baixar o aplicativo, vai no Google, dá um Google, né? Baixa o aplicativo para acompanhar o celular e acompanha com carinho, porque... É extremamente importante, porque as consequências, se não acompanhar,
pode ser terríveis. E hoje, não é que nem antigamente que a mãe pegava tabique, né? Sim, agora... Toma. E a minha mãe jogava aquele chinelo de longe. Hoje não, né? Hoje é mais complicado, né? Bem mais complicado, mas se a família fizer a parte dela, né, que é de acompanhar, orientar. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, e eu acho muito importante, é assim, eu enquanto filha e eu enquanto mãe. Quando a minha mãe falava, não pode, por que não pode? Porque não pode. O não pelo não, ele não faz sentido. Ah, não pode. Não pode. O não é a única palavra que o ser humano nenhum entende. Agora, não pode, por isso e por isso. Tem que explicar o porquê do não. Sim, tem que ter o porquê. Porque senão não faz sentido. Eu vou dar um exemplo. Eu quero comprar isso aqui. Aí minha mãe fala, não pode. Por quê? Aí na minha cabeça tá sendo útil pra alguma coisa que eu vou fazer, mas pra ela não pode. Exatamente, ela tem que explicar o porquê. Ó, agora você não vai comprar porque a gente tá sem dinheiro. Agora a gente precisa comprar um tênis pra você. O tênis é mais importante do que isso. Aí a criança, ela vai entender o porquê daquele não. Agora, o não pelo não, ele não faz sentido. Tem uma tomada lá, não pode mexer aqui. Por que não pode? Porque não pode. Eu vou mexer, porque o não faz sentido. Agora, se eu explicar... E aí ele tem a curiosidade, né? A curiosidade. A mãe vira as costas e ele tá lá com o dedo. Tá lá com o dedo. Agora, se a mãe explicar, se você colocar o dedo aqui, você vai levar um choque, vai acontecer Vai cair isso. duro. Aí a criança sabe o porquê do não e ela não vai fazer. Então, é muito importante o não explicado do porquê do não. Eu acho que eu era o tipo da criança que fala, não pode porque você vai levar o choque. Eu ia lá... Diretor aprontar-se, diretor, olha. Então, assim, o não, ele precisa ter um porquê para ele fazer sentido, né? E o diálogo. Gente, o diálogo é extremamente importante. Com a criança com deficiência, com alguma limitação, com algum transtorno, adolescente, a conversa, o diálogo é a base de tudo. A família precisa sentar, precisa conversar. Infelizmente, a gente se depara com casos, né, de jovens que atentam contra a própria vida e a família fala, mas ele não falou nada. Mas você perguntou, você viu, não é normal aquele jovem não ter um círculo de amizade, não sair de casa, não querer, né, socializar com a família, só ficar trancado no quarto. De repente ele tá passando algum problema na escola, né? Exatamente, não consegue desabafar em casa, então a família tem que ficar cutucando. Algum tipo de rejeição que tá acontecendo, a pessoa fica traumatizada. Fica, né? Hoje em dia, né, bullying, né, fala da aparência física, de alguma coisa tão simples, mas que para aquela criança, aquele adolescente que tá passando por isso, se torna uma coisa muito grave. Então a gente precisa ter esse olhar enquanto família, precisa conversar, precisa conhecer os amiguinhos, né? Ai, deixa eu ir na casa do fulaninho? Deixa, mas outro dia ele vai vir aqui em casa, que eu quero ver quem é ele, quero conhecer a família, né? Isso são coisas que a família precisa ter, esse olhar de um modo geral. Porque assim, essa parte de nada pode também é ruim, né? Sim, porque tem mãe, exatamente. Não pode andar descalço. Não pode aquilo. Não pode falar com o amiguinho. Não pode aquilo, não pode comer isso, não pode... Gente, antigamente a gente comia pedra, nunca deu nada. Exatamente. A gente tá bem pra caramba. Eu tenho um amigo meu lá que é um filho atrás do outro, eu via comendo pedra lá. Então assim, gente do céu. Também não, é o que eu falo, a super proteção. Não, gente, um banho de chuva faz bem, brincar na terra faz bem. Você não vai pegar seu filho e vai dar pedra pra ele. Entenda. Na brincadeira ali. Sim, se sujar faz parte, né? Deixa brincar, mas não pode se sujar. Derrubou alguma coisa na roupa, fica brava. Não pode, né? Tem que deixar. Que aí vai criando os anticorpos que falam. Isso, e a imunidade fica, olha, nota 10. Eu comia tanto. Olha lá, o nosso diretor comia tijolo. Quem nunca, quando criança, caía no chão uma bala, pegava e passava na roupa, colocava na boca. Gente, quem nunca? Quem nunca comeu formiga? Que a avó falava, faz bem pros olhos. É mesmo? Hoje eu tô cego usando óculos. Porque não comeu tanto de formiga que deveria. E hoje você vai falar assim, vai começar a ver internet, aí vai falar o que pode comer e o que não pode. Aí você fala, não posso comer nada. Até formiga falar de formiga. Né? Falou que a barata é mais limpa do que a formiga. A gente pegava tanajura quando a gente era criança, não é? Pegava tanajura. Mas tem pessoas que comem. Tem pizza de tanajura. Agora eu nem vejo mais tanajura, de verdade. Pizza, eu nem vejo mais. Tem pizza de tanajura, tem. Mas também assim, a gente tá lembrando desses momentos, né, da nossa infância,
Mas que os pais também conversem com os filhos sobre isso. Hoje em dia tem muitas imagens na internet que mostra. Quem lembra disso? Mostra pro filho, explica pra ele, ó, na minha época era assim. Uma imagem que eu sempre vejo na internet e gosto é o baleiro. Aquele baleiro com as divisões. Nossa. Gente, é maravilhoso. Eu estava com meu filho, nós estávamos voltando de viagem do Paraguai para São Paulo e nós passamos numa parada e no caixa tinha um baleiro. E a fila estava grande e eu fui pegar um suco na geladeira e ele ficou na fila. De longe, gente, meu filho tem 24 anos. Mamãe, ele me chama de mamãe. Mamãe, olha o baleiro de quando você era criança. Todo mundo na fila riu e todo mundo, é mesmo. Porque eu sempre mostro pra ele as coisas de quando eu era criança, né? Como que era na minha época. Isso é muito importante. É importante, falar da cultura também do país, né? Sim, que hoje o pessoal esquece, né? Falar das origens, isso aí é importante. O Black Natal, eu trago algumas músicas aqui, então eu trouxe o Fábio Zabumão, que ele tocava com o Dominguinho, sabe? Então, assim, forró, pé de serra é cultura nossa. Sim. E é esquecido nas escolas. E tem uma importância muito grande. Né? Quando chegar em junho ali, aquelas festas, né? Eles estão modernizando muito as festas juninas ultimamente, tá muito moderninho, né? Tá mudando muito. A gente não pode deixar que a tradição caia por terra. E é tão bonitinha a criança vestido, né? Sim, de caipira, as comidas, né? A gente não pode deixar perder. Tem comida muito saudável. Sim, então, assim, aí tem uma criança ali que gosta. Nossa, mãe, quanto tempo que eu demorei para experimentar isso aqui? Sim, a batata doce, porque hoje as crianças olham aqui, olha assim, eu não gosto de sair. Mas você nem experimentou, como que você não gosta? Como que você tem já uma opinião? Eu já sou dessa criança. Eu vejo e não gosto. O diretor, tudo que ele vê não é lá. Dá pra poder falar se gosta ou não. Se eu comer, fica na minha cabeça, eu não gosto, eu vou mesmo. Nossa, ele cria um preconceito sobre a coisa. Agora me dá um doce. Aí a barata gosta, a formiga gosta, né? A formiguinha gosta. Agora, pra comida, coisa salgada, eu sou horrível. Não contato nada. Tá vendo a importância de, enquanto criança, testar o paladar de tudo quanto é jeito. Com vários tipos de comidas, vários tipos de frutas. Quando eu era criança, o que eu tomava, que era meu almoço, minha janta, meu café da manhã, café com Nescau. Quer dizer, leite com Nescau. Eu tive anemia até por conta disso. Sim. Minha mãe começou a colocar ovo de codorna. Batido. Era bom, né? Eu gostava. Mas depois que eu descobri, eu não tomei mais. O diretor aí, cada coisa esse tá diretor vendo, aí. Né? Comeu tijolo, comeu... Fica a dica para estimular aí o paladar das nossas crianças desde realmente muito cedo. Porque faz diferença, né? Porque daí fica um adulto com muita seletividade alimentar. Né? Por quê? Porque enquanto criança não foi estimulado, não aprendeu a comer todo tipo de coisa. Então precisa experimentar mais de uma vez para depois realmente falar, não, realmente eu não gosto. Mas antes de experimentar, não dá para dizer que não gosta. E qual conselho que você daria para a mãe que descobriu que o filho é autista? Assim, a pessoa tá ali, não tem estrutura, sabe? Aí descobriu, em algum momento ela descobriu. Isso, assim que teve o diagnóstico, né? A mãe, eu entendo enquanto mãe, eu sei que a mãe passa por aquele processo do luto, né? De aceitação. Mas a mãe, ela precisa ser forte, ela precisa entender que aquela condição do filho não vai fazer ele inferior por conta disso. O que ela vai precisar fazer é seguir as orientações dos profissionais que vai fazer o acompanhamento. Se falar que tem que entrar com medicação, porque não são todos que precisam de medicação. Mas, por exemplo, essa criança teve o diagnóstico e vai precisar da medicação. Então, a mãe vai ministrar o medicamento de acordo com as orientações que o médico deu. E observar, né, como a criança está reagindo com a medicação e, em cada consulta, socializar tudo isso com o médico. Se o médico falar, precisa de uma terapia, precisa levar a terapia. Precisa ir no município, precisa ir lá ver, precisa da fono, precisa da TO, precisa do psicólogo e precisa levar.
né? E o autismo não tem cura, né? Não tem, porém tem níveis. Tem níveis, né? Então, primeira coisa, o médico deu o diagnóstico que é autista, o médico vai continuar o acompanhamento e ele vai colocar a classificação. Nível 1, nível 2 e nível 3. Diante desses níveis, vai vir as orientações de terapia, de medicação, e a mãe, ela tem que ir seguindo tudo isso. Porque não basta só ter o diagnóstico. Porque, embora o autismo não tem cura, porque não é uma doença, e tem os níveis, quanto mais essa criança for estimulada, mais ela vai se desenvolver. Mais ela vai conseguir ultrapassar essas barreiras que cada nível coloca para a criança, né, para o adolescente. E melhor ele vai se desenvolver. Então, por isso a importância do diagnóstico, das orientações dos profissionais que acompanham essa criança e é aquela parceria, né? Família, escola, família e saúde, ir na terapia, olha, eu tô com dúvida, eu não tô entendendo isso. Ele não fazia isso, ele não tinha esse comportamento, agora ele passou a ter. E aí os profissionais vão começar a orientar essa família. E muitas vezes o que o profissional fala não é o que a família quer ouvir. Né? Mas a vida é assim. Quem disse que na vida a gente só escuta o que a gente quer? Não é. Não é, lógico. Então a gente tem que saber escutar, a gente tem que saber entender, a gente tem que questionar também. Né? Muitas vezes a mãe leva na terapia e viu lá, né, que a terapeuta, o profissional, usou tal situação lá, tal objeto, e a mãe vai embora com aquilo na cabeça. Pergunta, por que você fez isso hoje? Porque de repente ela tem alguma coisa em casa que pode fazer Exatamente. parecido. Às vezes fala, eu não vou levar mais na terapia, porque ela só brinca. Mas aquele brincar tem um significado. Tem isso. É verdade. Mas aí a mãe fala, eu não vou mais levar, mas ela não perguntou para a profissional. Por que você usa isso? Para que serve isso? Aí a profissional vai falar, olha, eu preciso da atenção dele, ele não tem atenção. Então, um jogo de quebra-cabeça é atenção. Ah, então ele não está brincando por brincar. Não, eu estou analisando o comportamento dele. Então, essa troca entre profissional e família é muito importante. Porque já aconteceu. Eu, enquanto professora do AE, o atendimento educacional especializado trabalha com estímulo. Então, se a professora da sala regular fala para mim, Aline, durante a aula, ele não consegue prestar atenção. Então, eu já sei que lá comigo no atendimento, eu vou ter que trabalhar atividades, eu vou ter que ter recursos ali para trabalhar a atenção dele. Né? Então, vamos fazer atividades voltadas para isso. Aí a mãe vê e fala, nossa, a professora está brincando com ele. Mas essa brincadeira tem um propósito, eu preciso trazer a atenção dele. E hoje ele conseguiu ficar 5 minutos aqui, amanhã ele vai conseguir 10, no outro atendimento 15, e tudo isso vai refletir na sala regular. E vai desenvolvendo. Entendeu? Ali, não. Quando a professora fala, olha, ele não consegue escrever, pegar na caneta, no lápis, ele não consegue. Então é um movimento de pinça. Então lá comigo no atendimento, com o ATO, esse profissional vai trabalhar com ele o quê? Montar pecinhas, aqueles joguinhos de encaixe. Então não é uma brincadeira só, a gente está trabalhando o movimento de pinça. Muitas vezes a gente faz atividade, né? Um exemplo que a mãe pode fazer em casa quando a criança não consegue segurar o lápis. A mãe pega um pouco de arroz cru, um pouco de feijão e uns grãos de milho ou lentilha. Coloca tudo num copo só. E a mãe pega outros copinhos vazios e fala para a criança, pega o milho e põe aqui, pega o feijão e põe aqui. A criança ela vai fazer aquilo com o dedinho. Esse é o movimento de pinça. Então ela está treinando um meio que depois, na hora de pegar no lápis lá na escola, vai ser benéfico para ele. Então isso não é uma brincadeira, não é um passatempo, são estímulos. E a gente tem que tentar vários tipos de estímulo. Hoje eu faço isso, amanhã é um alinhavo. O que é um alinhavo? É costurar. Então pegar uma agulha, passar entre os pontos marcadinhos. Então assim, tem várias coisas que a gente faz para estimular a necessidade que a criança tem de desenvolver aquela habilidade, né? Então por isso que é importante a família conversar com o profissional e entender o porquê do jogo de quebra-cabeça. Por que aquele joguinho de monta-monta? Por que eu trouxe ele tá pulando corda? Né? Hoje ele estava brincando com bola, mas por quê? Porque ele não tem equilíbrio, ele cai muito, ele tropeça, ele tem dificuldade para subir escada, então eu vou estimular ele. É muito importante. Dicas de ouro, hein, diretor? Dicas de ouro, ó. Mais uma dica para você, ó. Dá. Diretor, mais uma dica.
Ok, mais uma dica pra você que tem filho autista, da minha amiga Aline Gagliotti. Sim, Falei certo o sobrenome? Sim, É chique, é chique. A gente tem muitos recursos que a gente pode fazer. E por isso a importância dessa troca família e escola, família e profissional, né? Pra gente ir entendendo. E às vezes a mãe fala, olha, em casa ele gosta muito de pintar. Então a escola, em casa ele gosta de pintar. E na escola a professora já sabe por onde partir. Né, ele gosta de pintar, então hoje ele desorganizou, eu vou dar alguma coisa para ele pintar que vai acalmar. Então são detalhes que faz muita diferença durante o processo. E aí, diretor? Provado? Já vou aplicar lá em casa. Vai aplicar na sua casa? Esse dia são tentativas. Foi na 7 de setembro. Aí tinha um grupo lá dos meninos lá de futebol, só autista. Mas eles são muito inteligentes. São inteligentes, porque a mãe não pode desacreditar, achar que é doença. Subestimar, né? eu uso essa palavra muito, subestimar. Mas ele não consegue, mas ele não gosta, ele não fez aquilo, ele não gosta. Vamos fazer, vamos ver se ele realmente não vai gostar. Tinha um rapaz que ia na minha pizzaria, ele ia lá com o dinheiro trocadinho, olha como que é, trocadinho todas as quinta-feiras, a uma esfirra de calabresa. Aí vinha na embalagemzinha, todo bonitinho, ele adorava. E ele vinha todo dia. Aí uma vez ele conversando com a gente, aí ele falou, é que eu sou músico, ele é maestro. Olha só. Olha a habilidade que tem, né? Imagina, assim, com certeza que lá era uma alimentação que ele adora, né? E aí vinha do jeito que ele gosta. E o cara é músico, imagina se a mãe desacredita. Exatamente. Acontece que a mãe desacredita, que meu filho tá doente, aí só sabe reclamar. Não vai buscar a solução. E hoje a gente consegue, não consegue? Consegue, claro que consegue. São estímulos, tentativas, uma coisa não deu certo, a gente tenta outra. E assim, é um processo, não é hoje que eu vou descobrir o que o meu filho gosta e vai dar tudo certo. Claro que não. Isso, tem que ver qual é o hiperfoco que ele tem, o que ele gosta, né? E são tentativas. E quanto mais você oferecer coisas diversas, mais oportunidade ele vai ter de realmente identificar o que é que vai ser prazeroso para ele. E hoje tem bastante até para nossa também, vida. né? Porque falar que nós sabemos fazer tudo a gente faz em excelência? Claro que não. A gente também tem coisa que a gente faz muito bem, tem coisa que a gente tem muita dificuldade, tem coisa que a gente terceiriza para não ter dor de cabeça. É verdade. E é a vida, não é? Então por que com a criança com alguma deficiência, alguma limitação vai ser diferente? Né? A gente precisa entender isso também. Tem que ver o lado positivo. O lado negativo você já detectou. Sim, o não a gente já tem tudo, né? Vamos atrás do sim, atrás de prosperar. Problema todo mundo tem, independente se é rico, se é pobre, se é classe média, é tudo, né? A vida é assim, altos e baixos, mas a pessoa tem que buscar o conhecimento, não pode desacreditar. Né, exatamente, não pode desacreditar, precisa estabelecer uma rotina. Nossa, tudo com organização, tudo com rotina flui melhor. E hoje, assim, a pessoa pode falar assim, que é difícil buscar um profissional quando não tem condições, mas você sempre arruma as condições. Exatamente. Quando você quer e foca, você consegue. Exatamente. Não é verdade? Imagina se você não vai lá para Argentina, para outro lugar, se você não foca. Sim, né? não ia conseguir, então, porque ia ficar frustrado. Então, se você tem um filho autista, né, um filho especial, e você acha que não tem condições, você vai conseguir. Foca, fala assim, meu filho vai ter futuro. Sim, e atrás dos direitos dele, cobrar as autoridades. Isso, porque vai ter neguinho que vai desacreditar, né? O que mais vai ter. Você é louco, ficar atrás de governo, atrás... Isso mesmo. Hoje tem benefício, hoje aí uma parte positiva é que alguns governantes estão se mexendo, né? Sim, a gente tem visto muito isso. Vários deputados, vereadores, eles estão entendendo a causa, estão à frente da causa, e tudo isso vem para somar. Né? E uma coisa que eu digo é assim, no caso do autismo, né, é uma condição que não é adquirida, né? Nasce e depois vem o diagnóstico. Outras deficiências, ela é adquirida. Então, por exemplo, a pessoa nasceu sem comprometimento nenhum, sofreu um acidente, perdeu os movimentos da perna. Então, é uma pessoa que passou a ter uma deficiência. Passou a ter, então, quando eu falo da gente ter um olhar para a pessoa com deficiência, é se colocando no lugar que hoje eu não tenho uma deficiência, eu não tenho uma limitação, mas eu posso passar a ter por um acidente, por uma doença, alguma coisa
coisa pode acontecer, sequela de alguma coisa, e eu passo a ser uma pessoa com deficiência. Então a gente precisa ter esse olhar. Porque hoje você não tem, amanhã você pode passar a ter. Você pode ter um filho, de repente, aquela pessoa neto. que exclui, né? Exatamente. Que mais tem, as pessoas que excluem, tem um preconceito. Exatamente. E aí você pode... a vida pode dar um reviravolta aí. Exatamente. Então, por isso que é melhor cada um fazer a sua parte, né? Procurar cada vez mais entender, né? Não julgar. Então, isso foi importante, diretor, que eu trouxe a Aline para eu entender também essa parte. A gente porque não pode minha julgar vizinha, as coitada, pessoas. a minha vizinha lá, eu já tava quase julgando ela. Mas não é por maldade. Aí eu olhando ali, aquela criança chorando, eu falei... E aquela mãe ali, ela gritava, e o menino chorando, eu falei, meu Deus. A gente cria um preconceito de situações, a gente cria um preconceito de pessoas. Quem nunca olhou para uma pessoa e disse, aquela pessoa é tão chata, a pessoa nunca te fez nada, você nem conversou com a pessoa. Mas você tem esse pré-julgamento, né? Isso é do ser humano, mas a gente precisa ir se policiando, a gente precisa, né? Quando a gente vê aquela criança gritando, esperneando, ai, criança mimada, ai, que mãe mole, ai, se fosse diretor, minha. E na verdade, aquela mãe tá sofrendo. Tá sofrendo. Porque na hora que eu olhei para aquele menino lá, e ela falou assim... Exatamente. Então, naquele momento que eu olhei aquela criança, ela falou assim, meu filho é autista, tipo assim... Aí pra você, tudo é autismo. Tudo é autismo agora, só porque autismo pode tudo. E ela já jogou, né? Ela já, tipo, tem problema, né? E não é, meu, é uma criança... Então, essa mãe precisa de orientação, né? Ela precisa... ela não pode normalizar isso. Uma criança que acorda chorando e vai dormir chorando não é normal. Ela não pode normalizar essa situação. E isso não faz bem nem pra ela, nem pra criança, nem pros vizinhos de modo geral. Porque quem é que quer uma criança chorando? Tem vezes que ela grita assim, seu pai daqui a pouco tá aí. Exatamente. Aí qualquer coisinha ela deixa fazer, que é o momento que ela vai ter aquele momento dela de paz, né? E daí é o que eu digo, as pessoas elas erram, não é muitas das vezes não é por maldade, é por falta de instrução, é por falta de saber, né, de que maneira abordar. Agora eu acredito que em outra situação que você presenciar, a sua abordagem já vai ser diferente, né? Ele faz algum presentinho pra ele. O que ele gosta? O que ele gosta? O nosso cubo mágico, gente, de verdade, o cubo mágico é um das ferramentas que a gente pode utilizar, principalmente porque ele é colorido, então você já trabalha a cor, ele tem os quadradinhos, já dá pra contar, a coordenação é perfeita, a atenção, a percepção visual, então um brinquedinho que parece ser, né? Isso aqui me tirou 5 dias da minha vida pra me aprender a resolver. Parece mentira, mas não, mas o cubo mágico, ele trabalha várias habilidades, né? Cores, o formato, a quantidade, percepção visual. A criança precisa ter concentração para fazer, a coordenação motora. E a hora que ela se estressar, que ela não quer mais, é um momento de acalmar e depois você tenta de novo. Dá uma água pra ela, fala, não, isso, vamos fazer outra coisa. Depois a gente volta aqui no cubo mágico. De verdade, gente, é um recurso maravilhoso. Pequenininha, eu achava da hora, incrível assim, que ela, por exemplo, ia pegar aquele salgadinho de potinho, né? Ela ia lá, pegava, abria o potinho, fechava, ia lá e guardava. Nossa, achava um máximo isso aí. É igual aqueles, tira a balinha, pega o saquinho e joga no lixo. Mas por quê? Isso que você está falando, isso é muito importante. A criança, ela é visual ao extremo. Então, ela viu um adulto fazendo isso. Então se ela vê o cara jogando... Se a mãe, ela chupa uma bala, tá dentro do carro, dirigindo, chupa uma bala e joga pela janela, por que a criança ela vai abrir a balinha e vai procurar um lugar? Gente, é exemplo. Nós somos exemplo. Carro jogando... E vive as coisas voando. Então, e se a criança tá dentro daquele carro, aquele é o adulto referência dela. Se ele fez, ela vai fazer também. Você acha que a criança fala palavrão porque ela sabe o significado do palavrão em si? Não. Ela escutou falando e ela vai falar também. Então a criança, ela acaba refletindo o que ela vê os adultos, as pessoas que estão em torno fazendo. Então, isso que você falou com a sua filha, pega o salgadinho, coloca, tira do potinho, depois ela fecha, ela viu fazendo dessa maneira. Ainda bem que eu fiz certo.
É o que a gente precisa se policiar muito. A questão de fumar, de beber. A criança tá ali, ela é pequenininha. Aqui tá o copo, a criança vai e vira o resto da latinha na boca. É exemplo. Então a gente tem que sempre fazer o certo, porque tem uma pessoinha ali que vai nos copiar. Vai copiar desde pequeno. Fato, isso é fato. Essa criança da latinha. Olha aí, ó. O diretor, vou te contar, diretor, você é terrível, bicho, deu trabalho. Essa carinha dele de bonzinha, né? Fez arte. Eu bebo, não faço nada. Você deu trabalho, comeu pedra, agora bebida. Não, pedra não, tijolo. Tijolo? O gosto é diferente. Pois é, olha, uma criança viveu. Achando que eu tinha uma briga, mas não. Mas não, Era pedra. Queria testar tudo. Sabe, ele falando isso, a gente ri, né? São situações, mas quando eu perdi minha mãe em 2014, em um mês eu engordei 13 quilos. Em um mês. Por quê? Eu só comia. Eu comia. Quando eu fui procurar uma ajuda médica, porque sozinha eu não estava conseguindo, o que o especialista me disse? Nós temos... dependendo da situação que a gente está passando, a gente desenvolve, a nossa oralidade, ela fica aguçada. E eu tinha necessidade de estar mastigando algo. Então, eu não comia porque eu estava com fome. Eu comia porque eu tinha necessidade de estar com alguma coisa na boca. E aí, ele diz, quando a gente é criança, a gente tudo pega e põe na boca, pode ver, bebê, tudo que pega põe na boca. Pode estar sujo, pode estar limpo, eles pegam e põem na boca. É a fase oral da criança, de sentir tudo na boca. E de comer também, comer coisas que não é para comer, tudo coloca na boca. São fases, né, que a gente passa, alguns mais aguçados, outros nem tanto. Mas isso tem um porquê, né, na fase da pessoa, da criança, do adolescente, ter essa descoberta. E foi quando ele disse, o luto, para mim até então, o luto era só pela morte. Morreu, a gente está de luto. E eu disse, doutor, quanto tempo eu vou ficar de luto? Ele disse, não, o luto não tem prazo. Aí eu falei, como não? Eu queria assim que ele me desse, daqui um mês você tá boa, daqui 15 dias, não. Cada pessoa tem o seu momento de digerir esse luto. E foi quando esse profissional disse, e o luto não é só pela perca para a morte. O luto de uma separação, de um término de namoro, do diagnóstico de um laudo. Então, no momento que aquela família tem o diagnóstico, né, aquela criança tem tal deficiência, tal limitação, a família fica tão chocada que ela entra num processo de luto. E a gente precisa, verdade, né? Que é a negação, a não aceitação. E o pessoal chega, e agora? Aí coloca mais terno no negócio. Isso. Só que o tempo, como ele é perfeito, né? O tempo vai fazendo a família entender, com a ajuda das pessoas próximas, família, né? Tudo, faz com que a pessoa comece a aceitar e trabalhar em cima daquilo. Só que tem a família que fica na negativa o resto da vida, que não aceita, e tem a família que aceita bem, né? Então, assim, cada um tem um jeito de reagir, né? Diante do que não está dentro do que a gente esperava, do planejado. Mas a morte, sim, pode ser uma má ou péssima notícia. Exatamente. E é algo que você não queria, que você não quer. O término de um relacionamento, né? Algo que sai do controle. E a melhor coisa é você sair daquele mundo que você tá. Ir para outro. Abrir. Né? Abrir. A mente. Por exemplo, hoje tem grupos em Facebook, né? Sei, qualquer tema. Qualquer tema. Você entra ali e você vai ver diversos. Nossa, parece que sou eu, né? E aí vai ajudar. Porque muitas vezes quem tá do seu lado, esquece. Não consegue. Não consegue, só vai deixar você mais... Vai piorar a situação. Porque a pessoa que está do nosso lado, ela vai nos julgar, ela vai ter comentários que a gente não vai se agradar. Eu tenho amigas que falam, eu prefiro pagar uma psicóloga, pagar uma terapia, do que conversar com alguém próximo. Porque o terapeuta, ele não vai me julgar, ele não vai me condenar. Agora o amigo, parente, aqui vai. E se a gente parar para analisar, muitas vezes é assim, você conversa algo com alguém fora do seu convívio... Você fala assim, vou me abrir. Vou me abrir. Conta pra todo mundo, conta pra todo mundo. Você conta o segredo. Nossa, você não sabe fulano. Você vai ver, você fala, puta, você não sabe... Ela de abobrinha. Você não sabe o que fulano falou, mas não fala pra ninguém. Não fala, esse não fala pra ninguém. Aí a pessoa já tá ruim, dela chega, já vê a situação, fala, vixe. Eu vou te contar, mas você não fala que eu contei. Aí o outro conta pro outro, conta... tem muito. Se você não fala essa palavrinha, fica ali, ó, em silêncio. Mas fala essa palavrinha, o mundo inteiro também. É assim. É isso aí. Pessoal, estamos chegando no final do nosso programa.
Foi um bate-papo muito riquíssimo. Eu agradeço. Gostei demais. Eu gostaria que você deixasse o contato, pessoal. Sim, meu WhatsApp é o DDD 11 9763 26 551. O meu Instagram é Girassol Freitas. E na bio do meu Instagram tem o meu site. E eu estou à disposição, né? Podem me procurar e é um prazer sempre poder acrescentar. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais um programa. Deixe seu like. Segue nossa amiga Aline Gagliotti. Falei certo? Falou certíssimo. O nome chiquérrimo. Certíssimo. Chiquérrimo. Agradecer o diretor aí também. Né? Eu O diretor. agradeço vocês Hoje ele falou pela bastante a história dele aí. Sim. Terrível essa história dele. Meu Jesus, comeu tijolo, comeu contribuiu bastante. Contribuiu, é isso aí, pessoal. Então, obrigado. Vamos que vamos, hein? Tchau.